Fala galera, Fabiano Bandeira na área e aqui no nosso canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Estamos em estágio de atenção. Embora o jogo de amanhã, domingo, às 17h30 contra o Sport, na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro, seja muito importante, não é sobre isso que estou falando, mas sobre a tentativa de golpe que ocorreu de fato na madrugada de quinta para sexta. Atenção, porque isso pode não ter acabado ainda. Michel Icahn, atual presidente do Lyon, e o grupo Ares, que emprestou dinheiro para John Textor comprar em 2022 o clube francês, tentaram tirar o empresário norte-americano da gestão de todos os clubes da Eagle. Felizmente, o Botafogo estava atento. A diretoria da SAF segurou a onda junto com a diretoria do Clube Social. Vocês já devem ter lido, visto, ouvido isso em vários lugares, mas há detalhes importantes a serem colocados neste vídeo em mais um conteúdo robusto. Eu parabenizo a todos aqueles que costuraram muito bem a SAF do Botafogo. Felizmente, eu tive a honra de informar em primeira mão sobre a assinatura no dia 24 de dezembro de 2021, John Textor e o Durcésio Melo, presidente, à época do Fogão, assinavam pela SAF do Glorioso. Foi realmente muito impactante dar aquela notícia e o Botafogo mudou completamente, felizmente, se estrutura cada vez mais, busca cada vez mais conquistas, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Só que para isso acontecer, os irmãos Moreira Salles, há muitos anos, compraram um estudo de viabilidade para que o clube pudesse entender e começasse a desenhar o que poderia vir a ser, à época, a SA, Sociedade Anônima. Depois entrou a lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E muitas pessoas competentes trabalharam nos bastidores durante meses, durante anos. A situação avançou, regrediu, avançou novamente. Chegou o CEO em 2021 na gestão do Durcésio Melo, no caso o CEO foi o Jorge Braga, arrumou a casa muito em cima daquilo que estava sendo desenhado também por pessoas nos bastidores, como Laércio, André Chame e outros que deixaram parte da vida pessoal para se dedicarem à constituição da SAF do Botafogo, e então o Glorioso estava preparado para receber investimentos importantes em todas as áreas, em todos os níveis. O Botafogo contratou a XP, houve ali, na verdade, uma parceria, e a XP observou o cenário, avaliou o investidor, não só a capacidade financeira, mas também a capacidade financeira e aquilo que o investidor poderia trazer. John Textor já estava dentro do Crystal Palace, um clube da Premier League, e gostava muito de esporte, futebol, trabalhava com entretenimento, foi o escolhido para estar aqui no Glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Não dá para dizer que deu errado até aqui, com Libertadores, Brasileirão, estruturação e o clube com ideias maravilhosas, CT evoluindo cada vez mais, um novo estádio e por aí vai, muita coisa acontecendo. Só que John Textor, em 2022, pegou um empréstimo com a Ares para comprar um percentual grande do Lyon, ele que também já tinha conseguido um altíssimo percentual do Molenbeek da Bélgica. E não houve o pagamento ainda, pelo menos integral, até onde sei, do John Textor ao grupo Ares. Muitos problemas lá na França, o John Textor não foi bem visto pelo órgão regulador das finanças dos clubes, talvez até pela Federação Francesa de Futebol. Grande parte da torcida do Lyon não gostou muito do John Textor à frente do clube. Eles também têm grande apreço pelo ex-dono, o Michel Aulas. Então, John Textor não foi muito bem visto em questões políticas, bateu de frente com a federação, bateu de frente com o órgão que regula as finanças, bateu de frente com o PSG, depois fez as pazes com o QLife, por aí vai. Aqui no Brasil, a torcida do Botafogo deu total respaldo ao John Textor. Lá na França isso não aconteceu. E muito por conta da figura John Textor, rebaixaram o Lyon por questões econômicas. Então, ele se retirou agora em 2025, colocando como presidente do clube a sul-coreana, bilionária naturalizada americana, Michel Icahn. E como CEO,
o Michael Gerlinger, que trabalhou durante 18 anos no Bayern de Munique. Eu dizia aqui no canal que isso poderia ser muito bom. Só que não sabíamos que a Michelle e o Grupo Ares tentariam o golpe. Buscariam tirar John Textor da gestão de todos os clubes da Eagle, incluindo então o Botafogo. Eu não sei o que poderia acontecer com outra pessoa dentro da Eagle gerindo o Botafogo. Eu não sei como o Grupo Ares poderia fazer com a Michelle Kahn, segurando investimentos, formando só na base para vender depois. Nós não temos ideia, mas eles tentaram, galera, olha só, eles tentaram mesmo. Eles vieram para cima. Enquanto dormíamos, Michelle Kahn e o Grupo Ares buscavam tirar John Textor da gestão do Botafogo. Tem uma matéria extensa que saiu no GE agora às 2 da manhã, muito interessante. Tem como ler, tem um vídeo do meu amigo Matheus Medeiros também aqui, 22 minutos, explicando tudo, e tem apuração minha aqui também, e o que eu trouxe para a gente tentar de alguma forma contextualizar desde lá de trás. Porque eu falei sobre como a SAF do Botafogo foi preparada. Porque num dos nossos vizinhos, o Vasco da Gama, deu problema. Não estavam preparados, eu dizia isso. O Vasco correu atrás desesperadamente para formalizar uma SAF. O Botafogo demorou anos, por isso amarrou tudo. O Vasco não. E aí chegou uma empresa que não tinha credibilidade, prejudicou ou se prejudicaram juntos, e depois a empresa saiu por conta de liminar. Hoje o Vasco é SAF, mas é gerido pelo associativo. E a torcida está revoltada com o Pedrinho presidente e com toda a gestão. E aquelas brigas políticas que poderiam acabar por conta da SAF continuam no Cruz Maltini. Eu falo isso com o máximo respeito ao Vasco da Gama e a qualquer instituição. O Cruzeiro tem uma SAF diferente. No primeiro momento entrou o Ronaldo, e o Ronaldo fez o trabalho que o Jorge Braga tinha feito aqui como CEO na época do Botafogo Associativo, se preparando para virar SAF. O Ronaldo fez o trabalho que o CEO do Botafogo fez à época, já como SAF. Então, a torcida reclamou bastante, porque os investimentos não eram tão altos, e o Cruzeiro também penou. Depois, o Pedrinho, empresário e torcedor do Cruzeiro, comprou a SAF, fez alguns investimentos pesados, montou um time, hoje é líder do Brasileirão, muito também por conta do treinador competente que tem, o Leonardo Jardim. Mas é uma SAF gerida por um torcedor, como a SAF do Atlético Mineiro é gerida por torcedores também. Aqui o John Textor virou um de nós, mas eu sei que ele é um empresário, eu sei que ele também visa o lucro. Em todo caso, ele mostra dia após dia que tem uma relação muito legal com o Botafogo e com os botafoguenses. A diretoria da SAF escreveu uma carta que está na íntegra no GE, muitos já devem ter lido, é uma carta importante, é uma carta que tem um conteúdo racional, sim, e emocional também, deixou grande parte da torcida alvinegra bem ligada ao que pode acontecer no Botafogo, mas ao que já está acontecendo. E quando eu falo ao que pode acontecer, é porque falaram lá na carta sobre o futuro estádio para 40 mil pessoas, sobre a evolução do CT, sobre muitas coisas para frente. Mas também deixam claro que o Botafogo tinha uma receita de 140 milhões de reais na chegada do John Textor e uma dívida de 1,2 bi. Agora o Botafogo fez receita em 2024 de mais de 700 milhões e a dívida está em meio bi. Invertemos e a dívida vai cair cada vez mais e a receita aumentando. Tendência, 1 bilhão pelo menos de receita em 2025. Pelo menos é o que conversam nos bastidores. Isso vai acontecer, nós vamos ver mais para frente. Então, muita coisa já mudou. O Botafogo vem evoluindo. Pois bem, galera, aconteceu a tentativa de golpe. A carta da diretoria do Botafogo foi importante porque 38 diretores do Botafogo deixaram claros em um documento que sairiam na hora por lealdade e por princípios se o John Textor fosse retirado da gestão do Botafogo. E o associativo também lançou uma carta para o Grupo Ares e para Michelle Kahn, com o João Paulo Magalhães, presidente, André Silva, vice-presidente, o Durcésio Melo, ex-presidente do Botafogo. Então, Social e SAF uniram forças para que o John Textor seja mantido à frente do Botafogo. O que pode acontecer?
Segundo informação do meu amigo JP Fragoso, em O Globo, o John pode abrir uma empresa nas Ilhas Caimã para então gerir Botafogo, Molenbeek, Flórida FC e trazer um clube comprado na Inglaterra, podendo haver até uma parceria com o Marinakis, que é o grego, acionista majoritário do Nottingham Forest. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, porque tem um detalhe muito importante que eu quero trazer para vocês. Antes, o Grupo Ares com a Michele Kahn não devem desistir. Podem buscar na justiça, podem tentar tirar o John Textor. O Botafogo está muito bem respaldado. Há estratégias prontas para qualquer ataque que venha da França novamente, mas por isso comecei o vídeo. Estamos em estágio de atenção. Isso pode não parar por aqui. Tá vendo aí, Fabi? O Botafogo não precisava do Lyon. O Botafogo estava salvando o clube francês. Calma, gente. Vamos por partes. Por exemplo, o Botafogo está trazendo o Danilo agora porque, no momento, pelo menos, há uma parceria entre John Textor e o Marinakis. Porque o Botafogo tem recursos para pagar e trazer um jogador de 24 anos extremamente qualificado. E o atleta vem porque vai ganhar muito bem no Brasil, porque perdeu espaço após a lesão na Inglaterra e porque o auxiliar na Copa do Mundo, filho do técnico da seleção brasileira, pegou o telefone e ligou para ele, tentando convencê-lo. E convenceu. Então o Danilo vem para o Botafogo pensando no Botafogo e pronto. Mas Luiz Henrique e Almada vieram porque tinha o Lyon. O Almada passou pelo Lyon e agora deu um grande passo na carreira indo para o Atlético de Madrid. O Luiz Henrique foi para a Rússia, mas ele poderia ter ido para o Lyon. E outros jogadores também pensavam nessa possibilidade. Além dos recursos que, claro, foram inflados dentro da Eagle, também pela participação de um grande clube europeu. Então, agora que haja ruptura, até porque a Michele Kahn não estava no Lyon, o Grupo Ares não se metia tanto assim, a questão não é nem com o clube, é com quem quer tirar o John Textor da frente da gestão do Botafogo e do Molenbeek, outros clubes da Eagle. Que isso não aconteça, estejamos atentos. Assim, conversas com o Marinakis. Isso eu já venho trazendo aqui no canal Fabiano Bandeira há um tempo, desde a venda do Igor Jesus. Antes da Copa do Mundo, eu falava para vocês, não foquem no que está saindo na grande mídia em termos de valores, pela venda do Igor Jesus, em caso de venda do Jair e do Cuiabano também. O Cuiabano não foi para o Nottingham Forest, o Brighton chegou a pensar no lateral esquerdo do Fogão, ele também não foi, está aqui ainda no Glorioso, felizmente. Mas Igor Jesus e Jair foram vendidos para o Nottingham. E eu dizia, não foquem nos valores que estão saindo na mídia. Há mais negociações entre John Textor e Marinakis. Pode acontecer uma parceria longeva com o Nottingham vindo para dentro da empresa ser aberta pelo John Textor? Quem sabe? Só que para agora tem um detalhe fundamental. John Textor era um dos acionistas do Crystal Palace, estava em Wembley na final da Copa da Inglaterra e o Crystal venceu o Manchester City por 1-0. Se classificou para a Liga Europa. O Lyon estava classificado para a Conference League. Como o PSG ganhou o Campeonato Francês e a Copa da França, o Lyon pegou uma vaga na Europa League. O que a UEFA decidiu? Que o Crystal Palace não poderia ir para a Europa League porque o John Textor era acionista no Crystal e no Lyon. Então o Lyon está na Europa League, o Crystal desce para a Conference League. Vocês sabem quem herdou a vaga do Crystal Palace na Europa League? Nottingham Forest. Então o Textor tem que sair completamente do Lyon. Temos que ver como vai ser feito também em termos de holding para se aliar ao Nottingham e o Nottingham continuar na Europa League. Mas o Crystal Palace ainda recorre para disputar a Europa League. Creio que se o Textor deixar de vez o Lyon, o Crystal pode voltar à Europa League. Mas aí tem que ver como fazer com o Nottingham, que já herdaria a vaga naturalmente. Então, há detalhes também no campo esportivo, pessoal. Nada é tão simples. Que o Botafogo caminhe muito bem e comece vencendo, voltando para o campo. Amanhã o Sport na Ilha do Retiro. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Valeu, fui, fogo!